bom dia. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui nesse nosso canal. Hoje, dia 27 de agosto de 2024, nessa fria manhã de Governador Valadares, deve estar uns 22 graus, mas para nós isso aqui já é gelo, né? Muito bom. Hoje nós vamos dar continuidade, estamos quase terminando o capítulo 6, que trata da vida espírita. E nós estamos na pergunta 255 e vamos fazer também de imediato a pergunta 256 para fecharmos esse capítulo aqui. Mas antes de mais nada, eu quero pedir a todos vocês aí que não percam o costume. Dê um like aí, paguem essa aula de hoje, né? E depois vocês se inscrevam no canal e compartilhem à vontade aí para que isso possa chegar ao maior número de pessoas, conforme tenho dito sempre aqui. Então, meus irmãos, a pergunta 255, Kardec perguntou assim: quando um espírito diz que sofre, de que maneira é o seu sofrimento? Imagine isso aí. O espírito desencarnado, recém-desencarnado, ou às vezes reencarnado há milhares de anos, às vezes. Aparece uma sessão mediúnica, se acostuma a ver isso o tempo todo, e diz que está sofrendo. Está sofrendo dores, inclusive, dores físicas mesmo. Recentemente, numa reunião mediúnica, nós tivemos a oportunidade de ver um espírito que sentia dores referente à coluna dele, que tinha sido esmagada. Ele tinha sido escravo em alguma fazenda e morreu assim, vitimado por alguém, pelo patrão dele, certamente, e a coluna dele estava toda quebrada. Ele estava sentindo aquelas dores físicas mesmo. Ué, mas espírito não sente dor? Não é isso que se diz? Espírito não tem que sentir dor. Espírito não tem nem corpo físico, igual eu tenho aqui, igual você tem aí, mas ele sente sim. Isso vai depender do nível do espírito, da sua elevação, tá? Depende de tudo isso aí. Então a resposta foi assim, ó. Vejam bem, ele sofre angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Então aqui eu faço uma comparação desse espírito que numa sessão mediúnica se apresentou, sofrendo dores horrorosas da coluna dele partida em alguma fazenda por aí. E agora faço um outro paralelo com ele, do patrão dele ou quem fez isso com ele. Então ele, coitado, por estar ainda num nível também de atraso e tudo, sofria dores físicas, tinha muito ódio ainda, percebia-se que ele tinha muito ódio. Agora, por outro lado, em algum lugar, não sei, o patrão dele que fez aquilo com ele, ou algum outro empregado, algum capataz desses que tinham antigamente, né, os tais capitães de mato e por aí, do lado de lá, provavelmente poderia estar sofrendo agora dores morais, remorso, arrependimento, que às vezes é mais intenso ainda do que as dores que aquele cidadão, aquele outro cidadão está sentindo. Entenderam isso aí, gente? Dor física o espírito pode sentir, vai depender do nível do espírito. Por exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele não sente dor nenhuma lá. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, ou outros espíritos bem evoluídos também, eles não sentem dores físicas, tá? Nenhuma. Dores físicas que foram infligidas a eles nessa vida ou em outras vezes, não sentem mais isso lá. Eles estão acima disso. Mas tem irmãos nossos que estão muito longe ainda desse patamar evolutivo que sofrem. Então esse irmão sofria mesmo as dores daquela coluna toda estilhaçada por alguém. E eu imagino, se esse alguém que fez isso com ele está numa condição assim de perceber essas maldades que fez, está sofrendo agora esse outro tipo de dor, angústia moral, que tortura ele mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Então por isso a gente tem que ter muito cuidado com isso aí. Muito cuidado com o que a gente faz ao irmão da gente, porque isso aí nós estamos traçando, preenchendo o que nós vamos ter de sofrer. Inclusive eu quero falar bem rapidinho aqui sobre umas coisas, algumas falas, alguns vídeos que a gente tem visto aí pela internet, onde a gente vê assim, parece que pessoas que são espíritas querem dar uma roupagem nova a essa questão dos sofrimentos físicos que hão de vir consoante com os nossos atos e atitudes. A gente viu até falando que, dando isso com coisa exagerada, mas eu acho que não. E por que eu afirmo isso? Eu vou lá para o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 26, 5:2, quando Pedro cortou a orelhinha daquele
esbirro do Sinédrio lá, que é prendendo nosso Senhor Jesus Cristo, o que Jesus Cristo fez? Colou a orelha do elemento lá, daquele meliante, né, no mesmo local, e disse o que para Pedro? Guarda tua espada, pois todos que lançam mão da espada, por ela perecerão. Então, meus irmãos, isso quer dizer assim, se todas as maldades que eu faço, se eu for desobrigado de pagar por elas, então Jesus Cristo mentiu aqui, ué. Eu posso cortar quantas orelhas eu quiser, quantas cabeças eu quiser, não tem problema. Eu posso pegar minha espada e sair cortando tudo, não tem problema nenhum. Jesus Cristo não falou a verdade, não. E agora, como é que fica isso? A gente tem que escolher bem, tem que pensar bem o que a gente vai ouvir, o que a gente vai acreditar. Logicamente que esse ímpio que cortou, arrebentou a coluna daquele pobre coitado, que estava sofrendo numa reunião mediúnica, onde nós tivemos a oportunidade de presenciar, esse ímpio também não vai para o inferno eterno, mas com certeza vai reparar. Ele vai reparar ceitil por ceitil, senão nosso Senhor Jesus Cristo também mentiu. Então eu não vejo por que certos confrades espíritas estão procurando dar uma roupagem totalmente nova, como se a lei de causa e efeito nem existisse mais. A lei de causa e efeito existe. E nós vemos, e quem tem olhos de ver e de observar, vê isso no cotidiano das pessoas, pela vida. A gente não fala, ninguém sofre sem merecer. Então, quando você vê assim, num lugar assim, um pai carregando um filho, uma paralisia cerebral, por exemplo, totalmente paralisado, vai passar uma vida inteira aqui daquele jeito. Uai, o que é isso? É Deus brincando com ele? Não é Deus brincando com ele. Deus não brinca com ninguém. Ele está ali sofrendo consequências de atos de vidas passadas, né? Inclusive eu remeto a todos vocês hoje para um livro chamado Céu e Inferno. É da Codificação Espírita. Logo no início desse livro, tem uma parte lá que ficou conhecida como Código Penal da Vida Futura. Por que Código Penal da Vida Futura? Porque ele traça assim umas reflexões muito interessantes entre a lei de causa e efeito. Tá? Kardec, lei de causa e efeito. Tá bom? Isso é muito importante, estar atento com relação a isso aí. Aquilo que a gente faz, a gente vai pagar. Não tenha dúvida. O Cristo que deixou os exemplos, falou 2024 anos isso atrás, quando colou a orelha do meliante lá, que foi para prendê-lo, tá? E alertou a Pedro que todo aquele que vive pela espada, por ela perecerá. Então pode ter certeza, essa espada aí, entenda essa espada aí agora, conforme Cristo falou, como a arma de fogo hoje, né, que todo mundo acha interessante, né, por aí, a faca, a espada agora de verdade, a maldade, a conspiração, a traição, tudo que você faz de ruim, veja isso como uma espada que lhe trará consequência para você resgatar de qualquer jeito. Então é por isso que eu vejo com muita preocupação. A pessoa fala assim, a misericórdia de Deus está aí. Eu sei que ela está aí, eu não duvido dela não. Ela existe tanto que eu estou aqui vivo até hoje, encarnado. Porque se Deus não tivesse muita misericórdia de mim, ele ia ter feito assim, ó, e eu não existiria mais. Mas Deus não quer que o ímpio morra. Ele quer que o ímpio sobreviva. E ele tem todos os recursos de fazer o ímpio se consertar. E o resgate, o pagamento pelas ofensas, pelas maldades, é uma dessas formas que Deus tem. Tá bom, minha gente? Então isso realmente preocupa a gente, tá? Então leiam também esse livro, Céu e Inferno, essa parte dele aí, Código Penal das Vidas Futuras, e depois, a segunda parte dele, relatos de espíritos explicando a condição que eles estavam no plano espiritual em razão da vida que levaram, em razão de todas as maldades que fizeram, sofrendo angústias dolorosas. Não eram físicas, mas eram morais que eram piores do que se fossem físicas. Tá? Lá, inclusive, tem relato, lá, um capítulo lá, o senhor Letiu, um francês, que fez umas maldades com uma pessoa, né? E enquanto ele não reencarnou, 400 anos depois, me parece, pediu para sofrer tudo que ele fez naquela pessoa e ele não conseguiu libertar a consciência. Vocês mesmos, nós aqui já podemos sentir, quando a gente faz alguma coisa errada com as pessoas,
não bate aquele remorso, aquilo não fica martirizando a gente? Agora imagina como espírito desencarnado de lá, onde tudo é multiplicado a expoente 1000, eu não sei. Tanto o amor, como a dor, a maldade, como a aventura, tudo que a gente proporciona às pessoas. Então, na pergunta 256, dando continuidade, Kardec perguntou assim: como é então que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? Olha, bem interessante, né? Eu vou ler direto essa resposta, que ela é meio grande, né? Diz assim: é reminiscência do que padecem durante a vida, ou do que padeceram, né? Reminiscência não raro, tão aflitiva quanto a realidade. Muitas vezes, no que eles assim dizem, apenas há uma comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Quando se lembram do corpo que revestiram, tem impressão semelhante à de uma pessoa que, havendo tirado o manto que o envolvia, julga, passado algum tempo, que ainda o traz sobre os ombros. É como se você tirasse aqui essa camisa, né? Eu estou com essa camisa, certo? E vou continuando, vou caminhando. Daí um tempo eu ainda lembro dessa camisa aqui, ou o manto que está só cobrindo meu corpo com essa camisa, eu tiro, deixo de lado, mas estou com a sensação de que ele ainda ali está. Isso ocorre com o espírito que, né, às vezes, ainda desprovido de uma certa elevação, guarda em si todas essas reminiscências. Gente, na Covid, se vocês não têm ideia sequer da quantidade de espíritos que compareceram, levados em centros espíritas para serem tratados das suas aflições respiratórias através dos médios. Eles já estavam desencarnados, então não era para sentir mais nada. Engano seu. Aquela pessoa que morreu sem conhecimento de nada, sem noção de nada, ele carregou com ele para o lado de lá todas aquelas sensações. E que tipo de tratamento é dado para um espírito desse num centro espírita? Ele é orientado a perceber a sua nova situação, que ele está ali como espírito, ele agora é um espírito. E todas aquelas dores físicas, aquelas sensações de falta de ar que antecederam o desencarne dele, ficaram no corpo. Que foi para a terra, foi cremado, foi sepultado, ele agora está numa outra situação. É uma alma livre e que vai deixar de sentir aquelas dores porque elas não existem mais. Tudo bem, meus irmãos? Eu fico por aqui. Agradeço a Deus Todo-Poderoso por ter falado mais uma vez para vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês e seus familiares. Fiquem com Deus.